Muito boa tarde a todos. Cumprimento aqui o Sr. Embaixador Vítor Sereno, que é a personalidade indigitada para o cargo de Secretário-Geral do Sistema de Informações da República, e agradecer-lhe a disponibilidade e a comparência. Penso que todos já estão na posse do currículo do Sr. Embaixador que nos fez chegar aos serviços. A grelha de tempos é 5 minutos para o Sr. Embaixador numa intervenção inicial e depois para os grupos parlamentares o mesmo tempo e uma intervenção final de igual tempo para responder a eventuais questões que lhe sejam colocadas. Eu vou previamente colocar aqui uma questão em relação à intervenção dos grupos parlamentares, porque o Sr. Deputado Rodrigo Saraiva, da Iniciativa Liberal, pediu para se os outros grupos parlamentares não se opusessem, ele se poderia falar primeiro, uma vez que tem que se presidir ao plenário, não tendo cá nem o Presidente da Assembleia da República, nem a Vice-Presidente Teresa Moraes, foi o que me disse, terá que ser ele e, portanto, para poder fazer a sua intervenção e possivelmente ainda conseguir participar alguma coisa nesta audição, se nenhum grupo parlamentar se opuser, eu daria essa prerrogativa ao Sr. Deputado Rodrigo Saraiva para ser o primeiro a fazer a sua intervenção. Penso que aguardo ver se alguém se opõe. Não vejo nenhuma oposição, portanto fica desde já a contar com esta. Eu, neste sentido, vou passar a palavra ao meu colega Presidente da Comissão de Defesa para também umas pequenas palavras. Muito obrigado, Sr. Presidente. Não apenas para cumprimentar o Sr. Embaixador Vítor Sereno, agradecer o trabalho que foi feito enquanto embaixador no Japão e desejar-lhe o maior dos sucesso nesta sua nova missão, tendo a certeza que a irá desempenhar com rigor, com profissionalismo e em prol de Portugal. Muito obrigado. Muito obrigada. Eu vou então passar desde já a palavra ao Sr. Embaixador, que me confidenciou que não vai conseguir fazê-lo em 5 minutos, vai demorar um bocadinho mais. Vou ter aqui uma tolerância, mas tem que ser uma tolerância mínima porque temos plenário a iniciar-se às 3 e, portanto, não poderemos prolongar muito. A nossa tolerância terá que ser um bocadinho limitada. Tem a palavra, Sr. Embaixador. Senhores Presidentes, Senhoras e Senhores Deputados, muito boa tarde. É com profundo respeito por esta Casa, símbolo máximo da nossa democracia, que me apresento hoje perante todos vós. A Assembleia da República é o espaço onde todos os portugueses, sem exceção, encontram voz e onde se constrói o futuro do nosso país. Nesta Casa debate-se o presente e projeta-se o destino de Portugal. A minha experiência como chefe de gabinete de um Ministro dos Assuntos Parlamentares ensinou-me o peso e a responsabilidade das decisões tomadas neste Parlamento. Aceito assim, com sentido de responsabilidade e compromisso, o convite de Sua Excelência o Primeiro-Ministro para o cargo de Secretário-Geral do Sistema de Informações da República Portuguesa, SIRP. Se nomeado, estou ciente dos desafios que esta função exige, mas também plenamente comprometido com a missão, o serviço ao Estado e ao povo português. Assumir este cargo exige um compromisso inequívoco com a segurança interna e externa de Portugal e com uma gestão ética, independente e rigorosa das informações que contribuem para a preservação da soberania, da unidade e da integridade do Estado. Esta responsabilidade implica ainda manter um equilíbrio entre a defesa dos interesses nacionais e o respeito pelos direitos, liberdades e garantias que fundamentam a nossa democracia. A minha trajetória profissional, construída ao longo de 27 anos de serviço ao país, dotou-me da experiência e do rigor que esta função requer. Servi em várias regiões do mundo e em missões que envolveram a representação de interesses nacionais junto de organismos internacionais em contextos de elevada complexidade. Como diplomata, tive a oportunidade de exercer funções na Europa, na América Latina, em África e na Ásia, experiências que me fortaleceram enquanto servidor do Estado e reforçaram em mim a importância da discrição, da responsabilidade e da integridade, qualidades que considero indispensáveis para liderar o Serviço de Informações. Em particular, permitam-me que lhes destaque a experiência como embaixador na África Ocidental, numa região de desafios securitários e políticos intensos. Ensinou-me a importância da vigilância estratégica, da reação coordenada e da cooperação internacional para enfrentar as ameaças à nossa segurança e à dos nossos aliados. Esta experiência é um alicerce no qual pretendo sustentar o trabalho que realizarei à frente do SIRP, se vier a ser nomeado.
Senhores Presidentes, Senhoras e Senhores Deputados, aceitar a função de Secretário-Geral do CIRP representa para mim um compromisso com o Estado, mas também com todos os homens e mulheres que integram o Serviço de Informações de Segurança, SIS, o Serviço de Informações Estratégicas de Defesa, SIED, e as estruturas comuns do CIRP. Estes profissionais trabalham na sombra, mas sempre em prol da proteção do país e dos nossos interesses nacionais. Se for nomeado, passarão a ser a minha família e defendê-los-ei com todas as minhas forças. Conheço os sacrifícios que este serviço ao país exige e é com orgulho e respeito que me proponho a liderá-los, promovendo uma cultura de valorização e apoio à missão que partilhamos. Hoje, mais do que nunca, a segurança nacional exige uma ação coordenada entre várias entidades a nível nacional e uma cooperação internacional construída na confiança entre serviços nos diversos fóruns que os mesmos integram. É fundamental que o CIRP trabalhe de forma integrada com as Forças Armadas, as Forças de Segurança e demais entidades estatais com responsabilidade em matérias que convoquem a intervenção do Serviço de Informações. Este alinhamento fortalecerá a nossa capacidade de resposta aos desafios que enfrentamos e garantirá uma linha de defesa eficaz na segurança do Estado e dos cidadãos, na defesa da democracia e do Estado de Direito Democrático. Senhores Presidentes, Senhoras e Senhores Deputados, vivemos um período de crescente complexidade no cenário internacional, onde as ameaças à segurança assumem uma dimensão transnacional. Desde o fim da Guerra Fria, o mundo não experimentava uma tensão geopolítica tão elevada e tão multifacetada, marcada por conflitos como a guerra na Ucrânia, a instabilidade crónica no Médio Oriente e as tensões na Ásia, especialmente aquelas em torno da Coreia do Norte. Estes desafios refletem uma era de incertezas, onde os interesses nacionais estão frequentemente expostos a ameaças externas de grande escala. Neste contexto, o papel do CIRP torna-se cada vez mais relevante, uma vez que se exige uma resposta preventiva e precisa para salvaguardar a segurança e a soberania do Estado. Estamos numa época em que a informação circula de forma rápida e descontrolada, onde a segurança nacional depende de uma atuação antecipada, sustentada em dados rigorosos e análises precisas. Este trabalho, sempre em cooperação com os nossos aliados e parceiros internacionais, permitirá ao CIRP atuar de forma concertada e eficaz, mitigando ameaças e reforçando o posicionamento de Portugal num cenário global de alta complexidade e volatilidade. Senhores Presidentes, Senhoras e Senhores Deputados, a ameaça do terrorismo internacional mantém-se presente e impende sobre a Europa. E Portugal não é exceção. Sabemos que o agravamento da crise no Médio Oriente, em outubro de 23, levou o Serviço de Informações de Segurança a agravar esta ameaça em Portugal para grau significativo, tal como sucedeu em diversos países europeus. O extremismo e a radicalização representam um foco de preocupação contínuo. Os serviços de informações desempenham um papel crucial na detecção e prevenção de atividades que possam ameaçar o Estado de Direito constitucionalmente estabelecido. Este trabalho é realizado quer no âmbito do Sistema de Segurança Interna através da UCAT, Unidade de Coordenação Antiterrorismo, quer bilateralmente, garantindo que a radicalização e a violência sejam combatidas de forma coordenada com o máximo respeito pelos direitos fundamentais. Outro desafio que enfrentamos é o da espionagem, da interferência externa e das campanhas de desinformação amplificadas pelas redes sociais e pelos meios digitais. Estas campanhas, muitas vezes orquestradas a partir do exterior, minam a coesão social e a confiança nas nossas instituições. A criminalidade organizada é outra ameaça permanente à nossa segurança. Redes de tráfico de drogas, contrabando de armas e tráfico de seres humanos representam um perigo real para as nossas comunidades. Para enfrentar estas redes é indispensável uma cooperação estreita com forças e serviços de segurança nacionais e internacionais e o CIRP terá um papel ativo na detecção precoce destas atividades. As ameaças cibernéticas são talvez um dos maiores desafios de segurança do nosso tempo. Ataques a infraestruturas críticas e sistemas governamentais têm o potencial de causar sérios danos à segurança nacional. Num contexto de crescente competição global, cumpre igualmente defender os ativos estratégicos essenciais da economia, como a energia, os transportes, as comunicações. A segurança das fronteiras nacionais é também um desafio crescente, especialmente num cenário de crises globais e fluxos migratórios significativos.
A responsabilidade do CIRP neste domínio é assegurar que, em colaboração com outras entidades, o território nacional seja protegido, respeitando ao mesmo tempo os valores humanitários que nos caracterizam enquanto país. O CIRP também assume a responsabilidade de salvaguardar a independência nacional, os interesses nacionais e a segurança externa do Estado português. A atual conjuntura geopolítica, com Portugal como Estado-membro de pleno direito da União Europeia e da NATO, e a atual projeção dos interesses nacionais no estrangeiro, aliado às nossas vastas comunidades portuguesas espalhadas pelo mundo, atribui ao CIRP um papel de especial relevância na defesa dos nossos interesses estratégicos. Terá que terminar, Sr. Embaixador. Senhores Presidentes, Senhoras e Senhores Deputados, permitam-me sublinhar a importância de dotar o sistema de informações e os seus serviços das condições financeiras e humanas adequadas para enfrentar os desafios do século XXI. Vivemos num tempo em que as ameaças transnacionais evoluem rapidamente e a sobrevivência face aos nossos inimigos, bem como o respeito contínuo dos nossos aliados, depende de uma aposta robusta na modernização tecnológica e na valorização do talento humano. A confiança dos cidadãos nas instituições é a base da nossa democracia e os órgãos de fiscalização do CIRP são essenciais ao bom funcionamento do sistema de informações, desempenhando o Conselho de Fiscalização do CIRP e a Comissão de Fiscalização de Dados do CIRP um papel crucial na supervisão do seu trabalho. Reconheço que o CIRP enfrentou no passado situações que afetaram a sua imagem e confiança pública. Esses episódios são uma oportunidade de reflexão e melhoria. Se for nomeado, comprometo-me a implementar práticas rigorosas de controle interno e de conformidade para que o CIRP seja reconhecido pela sua ética, transparência e respeito pelos direitos dos cidadãos. Senhores Presidentes, Senhoras e Senhores Deputados, a integridade e a ética guiarão o meu mandato, se nomeado. Manterei um compromisso inabalável na defesa dos direitos humanos e trabalharei para que o CIRP opere com respeito absoluto pelos direitos fundamentais e com a transparência necessária, rigorosamente balizada pelo segredo de Estado, pelo dever de sigilo e pelos princípios legais que regem os serviços de informações. Aceito esta designação com um profundo sentido de lealdade e o propósito de servir Portugal com dedicação e determinação inquebrantáveis. Com o vosso apoio, com o apoio da Casa da Democracia, comprometo-me a transformar o CIRP numa estrutura moderna, eficaz e íntegra, à altura dos desafios globais do século XXI e das expectativas dos portugueses. Agradeço a vossa atenção e coloco-me à disposição para responder a quaisquer questões. Muito obrigado. Muito obrigada. E obrigado pela paciência, Sr. Presidente. Obrigada, Sr. Embaixador. Eu passaria então agora à ronda das intervenções dos grupos parlamentares e daria de imediato a palavra ao Sr. Deputado Rodrigo Saraiva. Muito obrigado, Sr. Presidente. Começo também por agradecer a disponibilidade dos grupos parlamentares para fazer esta troca de ordem e cumprimentar muito especialmente o Sr. Embaixador e dar-lhe os parabéns por aquilo que nos acabou de transmitir. O Sr. Embaixador vai tutelar e gerir serviços e uma área que são fundamentais no Estado de Direito e essenciais para aquilo que é a liberdade individual de cada um dos portugueses e de cada um dos cidadãos que vive ou que está em Portugal. E também para tudo aquilo que são as organizações e a existência de como nós nos organizamos em sociedade. Se o Sr. Embaixador conseguir efetivar e contaminar positivamente, obviamente, os serviços que vai tutelar e que vai gerir, com aquele que foi o idealismo e a visão que aqui nos transmitiu, acho que no final do seu mandato estaremos todos muito gratos pela missão que vai desempenhar. Eu destaquei aqui algumas das palavras, ideias que foi transmitindo: ética, integridade e discrição, e é bom que consiga efetivar e contaminar os serviços com estas palavras. Defesa dos interesses do Estado, respeito de direitos, liberdades e garantias. Reconheceu e bem o sacrifício que os homens e mulheres dos serviços fazem e depois, mais no final, falou das condições que eles precisam para exercer o seu trabalho. Eu também registrei isso como positivo. E para além de todos os desafios geopolíticos e geoestratégicos que falou. E porque é que é muito importante que também contamine, de facto, de forma positiva, os serviços com esse idealismo. Porque na audição à sua antecessora, nessa altura os serviços tinham passado por momentos muito complicados e todos esperávamos que fosse um mandato, que vai agora terminar, que os serviços não passassem por situações que todos achamos negativas. Infelizmente todos sabemos aquilo que aconteceu e como é que os serviços foram utilizados pelo poder político e depois também aquilo que foi a atuação
daquilo que nós chegámos a designar não como um conselho de fiscalização, mas como um conselho de desculpabilização. E, portanto, a tarefa que tem, tendo em conta e reconheceu que a credibilidade dos serviços também ficou abalada, a tarefa que tem é muito grande neste contexto que refere. Portanto, aqui há algumas reflexões. Aliás, esta audição que temos aqui, se tem um problema é que peca por tardia, porque recordando esses episódios infelizes que aconteceram nos serviços, o atual Primeiro-Ministro, que é a pessoa que o escolheu e que o vai nomear, na altura, enquanto líder da oposição, fez algo inédito. Enviou uma carta ao então Primeiro-Ministro a quebrar o consenso que havia entre os dois principais partidos da nossa democracia de então, retirando a confiança política à ainda Secretária-Geral do CIRP e dizendo que ela devia ser demitida. Assim que tomou posse como Primeiro-Ministro, aquilo que era expectável era que tivesse logo feito a troca e, portanto, esta audição que estamos a ter hoje aqui já teria sido no início do mandato do atual Primeiro-Ministro. Duas preocupações que tenho, e vou já à questão, por exemplo, dos recursos humanos, porque falou deles, e bem, e como qualquer organização, e por muito que se fale de inteligência artificial, e ela vai ser precisa, e esta tipologia de serviços também tem que estar habilitada e capacitada com essas tecnologias, mas sem o fator humano não há organização que resista. Recentemente houve a questão do estatuto remuneratório, mas os funcionários que prestam serviços nos serviços que vai tutelar ainda não têm um estatuto de carreira. E para aquilo que é, para que as pessoas possam estar tranquilamente a exercer as suas funções, também há essa questão por resolver. Também gostaria que se tem já algo pensado relativamente a isso. E depois há aqui outra, vai exercer uma função, vai ser o terceiro, se eu não estou em erro, de um sistema que tem uma tutela direta do Primeiro-Ministro em funções, mas por razões diferentes, os dois primeiros-ministros que antecederam o atual não tomaram bem conta dos serviços. E, portanto, tínhamos secretários-gerais em funções que depois, no reporte direto daquilo que é a análise que nós fazemos, do histórico, não existia bem uma tutela política que estava preocupada e atenta e, se calhar, também não valorizava muito o trabalho que os serviços fazem e que depois emanam para a tutela política. Eu sei que é um pouco estranho, quase que se concordasse com aquilo que eu vou dizer, estaria a defender que não deveria existir a função que vai agora exercer, mas talvez voltarmos ao sistema de dupla tutela, em que temos um dos serviços a reportar, por exemplo, à administração interna e o outro serviço a reportar ou à defesa ou aos negócios estrangeiros, aí o modelo pode ser diferente, mas também se já chegou a pensar nisso, ou se teve naquilo que foi o convite do Sr. Primeiro-Ministro uma garantia que vamos ter um Primeiro-Ministro com atenção e a valorizar aquilo que é o papel essencial dos serviços de informações no Estado de Direito e na liberdade individual das pessoas. São assim duas reflexões e duas perguntas que deixamos. Havia mais algumas coisas que poderíamos perguntar, mas queremos resumir a dizer, se conseguir, como comecei, se conseguir efetivar e contaminar positivamente o idealismo e a visão que aqui nos transmitiu, acho que no final estaremos todos muito gratos pelas funções que vai desempenhar. Muito obrigado. Muito obrigada, Sr. Deputado. Eu passaria agora a palavra ao Sr. Deputado PS, António Rodrigues. Muito obrigado, Sr. Presidente, Senhoras e Senhores Deputados, Sr. Embaixador. É um gosto tê-lo aqui conosco. O seu percurso é conhecido, não vale a pena estarmos aqui a redefini-lo, até porque o relevante aqui é o que propõe fazer relativamente aos serviços de informações. Todo é público, eu estive 6 anos no Conselho de Fiscalização do Serviço de Informações da República e, portanto, conheço bem o funcionamento da estrutura nos seus problemas. Na maior parte dos casos não me referirei a isso, mas há uma questão pela qual uma que sublinho e a outra que repudio. A primeira que sublinho é a questão da descrição. A descrição passará como a primeira palavra de ordem que este cargo exige em termos de funcionamento. As funções que lhe estão atribuídas, as competências que são alvos, quer o SIS, quer o CIED, são de tal forma relevantes que importa, acima de tudo, a descrição com que são exercidos, quer na dimensão do secretário-geral, que ambas têm que tutelar, salvaguardando a autonomia de funcionamento de cada uma delas, mas salvaguardando a racionalização da informação que recebe, por qualquer forma que elas tenham acesso e, portanto, como tal, isto exige, em primeira linha, a descrição.
Eu confesso que não sublinharia o idealismo, porque eu acho que nestas matérias não há idealismos que tenham que ser praticados. O que há é que cumprir a lei em toda a sua dimensão, não só nas tarefas que estão cometidas ao Serviço de Informações da República, mas, acima de tudo, sublinhar as questões que têm a ver com os direitos, liberdades e garantias dos cidadãos nesta matéria, principalmente na salvaguarda dos direitos, dos dados pessoais a que incumbem às pessoas. Nós temos alguns desafios nesta área, alguns estão limitados pela Constituição, como é o caso da velha e estafada discussão que temos aqui no Parlamento e não só fora daqui, relativamente ao acesso aos metadados, que são fundamentais em termos futuros, e apostar numa futura revisão constitucional passa necessariamente por aqui, podermos ter a capacidade de ultrapassar as dificuldades que a Constituição hoje tem, no sentido de conseguirmos acordar uma redação que nos permita utilizar esse tipo de instrumento fundamental para as tarefas dos serviços, mas sem pôr em causa aquilo que é o espaço de liberdade individual de cada um dos cidadãos que a Constituição tutela e segura-se relativamente. A sua função é fundamental, mas também numa outra dimensão. Dê um enfoque muito particular e relevo isso numa dupla dimensão, que é a questão internacional, e necessariamente o fará até pela sua própria experiência. Hoje em dia os serviços funcionam e muito na base da cooperação, mas funcionam também, por exemplo, a nível de CIED, nos termos de conseguirmos ter informações recolhidas por nós próprios na necessária recolha de informação e de dados que ajudem o funcionamento do Estado e que salvaguardem os interesses do Estado. E, portanto, cada uma destas dimensões importa cautelar, desenvolver e, de algum modo, conjugar, e essa é a tarefa que compete também ao Secretário-Geral do Serviço de Informações, alcançar este objetivo. Por outro lado, importa também, de uma forma muito clara, junto dos agentes, junto de todos aqueles que são os protagonistas e receptores das informações que os serviços elaboram, é importante que se tenha a dimensão na vertente preventiva, como referiu, na preventiva que significa não só cuidar de indicar pedagogicamente a todos aqueles que são intervenientes ou que podem ser, de algum modo, titulares ou detentores de informação, o cuidado de manusear com ela, de lidar com cautela relativamente a agentes terceiros, porque é muitas vezes na prevenção que se evitam algum tipo de acesso a informações que podem vir a ser relevantes em termos futuros, mas também na perspectiva de dotar os serviços de cuidado suficiente para poder olhar para tudo o que é, nas dimensões que referiu, quer da espionagem, quer do terrorismo, quer em todas as dimensões que esta tarefa engloba, ter a capacidade de poder ir, muitas vezes, para além, dentro dos limites da lei, daquilo que é o mero acesso a fontes abertas, que muitas vezes não é suficiente. Para mais com alguns desafios que são acrescidos e que tenderão sempre a crescer relativamente a algum tipo de intervenção e acompanhamento que os serviços vão ter que ter em termos futuros. Eu não quero pôr nomes nesta situação, mas a todos nós, com certeza, com facilidade, ponderará os desafios internos que temos nestas matérias e, portanto, que temos que ter especial cuidado no acesso e tratamento desse tipo de informação. Esta tarefa não é fácil, é uma tarefa que, por um lado, tem que organizar a forma de funcionamento das estruturas, mas ao mesmo e motivar as próprias estruturas relativamente ao seu funcionamento, pelas quais eu tenho maior dos respeitos por aquilo que tive a oportunidade de assistir ao mais ínfimo pormenor, e isso significa também que há muita gente que funciona dentro daquele espaço com sacrifício quase que pessoal, e isso é de sobrelevar, não é isso que releva depois no trabalho exterior, mas a montante há uma outra situação que tem que ser desenvolvida, que é aos destinatários das informações que são produzidas, consoante o próprio escalão de classificação que esses documentos têm, conseguir convencê-los que a informação que lhes é transmitida é útil e é necessária para o exercício das suas funções. Quantas vezes desvalorizada por aqueles que são receptores dessa informação. E por isso, Sr. Secretário-Geral, porque a campainha toca, só quero apenas e só desejar-lhe as melhores felicidades e estaremos aqui também para acompanhar, e eu, em particular, sensível a esta matéria, a sua atividade, na esperança que vai, com certeza, desempenhar as funções com a capacidade e qualidade que nos reconhece. Muito obrigada, Sr. Deputado. Sra. Deputada Isabel Oneto tem a palavra. Muito obrigada, Sra. Presidente. Cumprimentar também o Sr. Presidente da Comissão de Defesa Nacional, as senhoras e os senhores deputados, e cumprimentar
em particular o Sr. Embaixador, não só pela exposição que nos fez, como pelo seu currículo e pela indigitação para a Secretária-Geral do Sistema de Informações da República Portuguesa. Já aqui muito foi dito sobre a natureza dos serviços e a sua relevância para a proteção da nossa soberania, do Estado de Direito, enfim, quer na vertente externa, quer na vertente interna. E, de facto, os serviços têm o quadro da Constituição e da lei para definir o seu funcionamento, mas temos situações, muitas vezes, que são situações limite, e como acabou de referir o Sr. Deputado António Rodrigues, as informações são produzidas precisamente para legitimar a decisão do poder político relativamente às opções que vierem a ser tomadas. Mas a própria atuação dos próprios serviços obedece também ela própria a uma estratégia. A informação é poder e é necessário depois traduzir essa capacidade para a ação precisamente naquilo que é direcionar exatamente para a defesa da soberania, a defesa do Estado de Direito e a defesa dos interesses nacionais. E nós, já num passado longínquo, felizmente, vimos muitas vezes como é que, e em outros países, infelizmente, em como a detenção de determinado tipo de informação pelos serviços permite que os serviços sejam, ou essa informação seja, a condição para a manutenção do poder no poder e não para a defesa dos interesses nacionais. E esta é uma linha que às vezes, como o Sr. Embaixador sabe, por esse mundo fora que já correu, sabe que muitas vezes é difícil distinguir estas situações. E, portanto, isso obriga a ter uma clara linha de estratégia, em particular naquilo que é a atividade do CIED, e a minha primeira questão é no sentido de saber se essa linha de atuação, aquilo que é de facto a defesa do interesse nacional, e dada a sua mutabilidade face à constante alteração geopolítica no cenário internacional, se o Sr. Embaixador tem alguma indicação nesse sentido. A outra questão que eu coloco tem a ver com uma outra questão que o Sr. Embaixador também deverá ter enfrentado ao nível da sua própria atividade, que é aquele que é chamado o espaço na Europa. O espaço na Europa é aquele em que, precisamente, a dificuldade de troca de informações ao nível dos serviços obstaculiza muitas vezes uma ação concertada dos próprios Estados-membros. E, nessa medida, a sua experiência nesta matéria, em que medida é que entende que se pode ultrapassar, sendo hoje em dia a informação essencial precisamente no quadro do conflito no Médio Oriente, no conflito na Ucrânia e também naquilo que importa para a defesa dos interesses, como referiu muito bem, os interesses de Portugal fora de fronteiras. Relativamente à questão do próprio SIS, a questão é também colocar, e também referiu a relevância relativamente às áreas que mais hoje podem perturbar aquilo que é a segurança nacional, e nessa matéria a articulação, como aqui foi referido, a articulação com os demais sistemas de segurança é essencial, em particular com o sistema de segurança interna, que ainda há pouco tivemos também aqui a audição da Sra. Procuradora Indigitada, e procurar que, de facto, no quadro do Estado de Direito, possam, de facto, os serviços contribuir, como, aliás, têm contribuído ao longo destes anos e têm provado que a existência de serviços de informações é essencial para que um Estado possa preservar a sua autonomia estratégica e para que possa, de facto, manter preservar a sua soberania, porque
um Estado sem estratégia é um Estado falhado, é um Estado que está à deriva dos outros Estados e, portanto, o Sr. Embaixador, no seu percurso, também deve ter sentido isso ao longo da sua vida profissional. E, portanto, o Sr. Embaixador, com estes reptos que tem pela frente, que são muitos, neste contexto, limitamos-nos, obviamente, a desejar-lhe as maiores felicidades no exercício do seu cargo. Muito obrigada. Muito obrigada, Sra. Deputada. Eu passaria agora a palavra ao Grupo Parlamentar do Chega, que penso que irão partilhar tempo. Inicio dando a palavra ao Sr. Deputado Nuno Simões de Melo. Tem a palavra, Sr. Deputado. Muito obrigado, Sra. Presidente, Sr. Presidente da Terceira Comissão, senhores deputados, eu creio que me estão a ouvir. Sr. Embaixador, antes de mais nada, felicitá-lo primeiro pelo excelente currículo que tem na área de diplomacia e pela indigitação, ainda que não pela nomeação. E agora, desejar felicidades no caso de ser nomeado para a tarefa que vai ter sobre os seus ombros. Ouvi com atenção a sua introdução, extremamente interessante do ponto de vista de pretensão e orientação estratégica, mas as orientações só acontecem se depois existirem meios. E esta é uma primeira preocupação. Antes de mais nada, eu sou coordenador na área da defesa, na Terceira Comissão, e vou estar um bocadinho mais orientado para o CIED e menos para o SIS. E esta é a minha primeira preocupação, que gostaria depois, se o Sr. Embaixador tivesse tempo de referir, que tem a ver com o número de antenas que nós tínhamos nas diversas capitais, que foram reduzidas no CIED, e como é que o Sr. Embaixador pretende reforçar essas antenas, quer em efetivos, quer em locais, já que algumas das capitais que foram retiradas serão certamente capitais de interesse estratégico para Portugal. E já agora, se o Sr. Embaixador já teve alguma promessa por parte do Sr. Primeiro-Ministro de reforço de meios para o CIED, mas sobretudo para os serviços que vai tutelar. Nós vemos no site do CIED, eu vou ler o que está lá escrito, que atua sem limitação de área geográfica e dedica-se à produção de informações estratégicas de defesa, contribuindo para a salvaguarda da independência nacional, dos interesses nacionais e da segurança externa do Estado português, ao antecipar situações de instabilidade política, social e económica ou ameaças transnacionais que possam afetar os interesses externos de Portugal e a segurança das comunidades portuguesas. Por isso, Sr. Embaixador, gostaria de questionar quais são as ameaças externas que o Sr. Embaixador levanta. E, num ponto muito mais concreto, como é que olha para a ameaça real das redes de imigração ilegal. Vou concluir, antes de passar a palavra ao meu companheiro Francisco Gomes, somente com um comentário. No governo anterior, assistimos à utilização de agentes do SIS acionados por um telefonema de um chefe de gabinete de um ministro. Como cidadão, ficarei muito mais tranquilo se souber que os serviços de informações da República estão ao serviço da nação através dos canais próprios e devidamente estabelecidos e não sujeitos ao humor de um qualquer governante ou funcionário ministerial. E eu acredito que o Sr. Embaixador tem exatamente a mesma visão. Felicidades, Sr. Embaixador. Muito obrigada. Eu passaria agora a palavra ao Sr. Deputado Francisco Gomes. Obrigado, Srs. Presidentes, Senhoras e Senhores Deputados, Sr. Embaixador Vítor Sereno, vou direto a perguntas. A pessoa que lidera o Sistema de Informações da República Portuguesa tem ao seu alcance, como bem sabe, um manancial de dados com implicações severas para a vida do país. Por isso, liderar o CIRP exige um perfil quase único. Daí a nossa estranheza face à caracterização que o Jornal Expresso faz da sua pessoa no dia 8 de novembro. Descreve-no, e cito, nos seguintes termos: um porreiraço, um pintas e um relações públicas com irreverência. Claro que o Sr. Embaixador não é responsável por aquilo que escrevem a seu respeito. Mas gostaríamos de saber, e peço já desculpa pela ousadia, se identifica com essa descrição e se considera que são estes os atributos que os portugueses querem ver no homem com acesso aos maiores segredos do Estado. A segunda pergunta, Sr. Embaixador: a relação do atual Governo com a imigração, como já foi dito aqui, não é só confusa, mas é
contraditória. Vejamos, no início do mandato, o Governo promete que vai avançar com novas medidas para regular a imigração. Dias depois, a 26 de abril, o Governo diz em Cabo Verde que é preciso facilitar a imigração vinda daquele país. A 26 de setembro, o Governo que o indigitou disse que brasileiros e timorenses poderiam entrar em Portugal como turistas. Depois, resolve-se e vê-se como é que se faz. Dias depois, a 17 de novembro, o Governo diz, no Rio de Janeiro, que Portugal precisa de jovens e famílias e que os mesmos deveriam vir para Portugal, apesar dos nossos estarem a sair porta fora. E a 7 de dezembro, cereja em cima do bolo, o Governo diz que vai criar uma via verde, uma autoestrada, para 80 mil imigrantes virem trabalhar para o setor da construção civil. O mesmo setor que nos últimos 5 anos absorveu já 89 mil imigrantes. Senhor Embaixador, já são mais de 1 milhão. 1 milhão. E só não percebe quem não quer que esta gente não vai embora depois das obras do PRR acabarem. Eu gostaria de saber se está de acordo com os zigue-zagues do Governo que o indigitou para matérias de imigração e se acha que, à custa destes zigue-zagues, estamos a aumentar os riscos e a exposição do nosso país, por exemplo, ao radicalismo islâmico. Terceira pergunta. Numa entrevista ao Diário de Notícias de 24 de maio, Jorge Silva Carvalho, que conhece muito bem, disse isto sobre o serviço que o Sr. Embaixador vai agora liderar. Neste momento, os serviços de informação não têm credibilidade e não têm preponderância no espaço securitário. Fim de citação. E gostaria de saber, Sr. Embaixador, se o Dr. Jorge da Silva Carvalho está a mentir. Porque se está a mentir, eu queria saber se vai exigir que o mesmo se retrate destas declarações lesivas para o CIRP e para o país. Agora, se ele não está a mentir, eu queria saber que nos dissesse o que pretende fazer para mudar este diagnóstico completamente devastador. Quarta e última pergunta. Como o Sr. Embaixador muito bem sabe, Portugal é a porta de entrada da Europa e a porta de saída da Europa para o mundo. É membro da NATO e membro da União Europeia. É ponto de confluência de rotas comerciais, logísticas, estratégicas e humanas. Tudo isto no nosso território e nos nossos mares. Do ponto de vista do futuro responsável máximo pelas informações do Estado, eu gostaria de saber se acha que a extinção do CEF, se a extinção do CEF foi ou não um problema e um crime de lesa pátria. Muito obrigado. Muito obrigada, Sr. Deputado. Eu passaria agora a palavra ao Sr. Deputado Fabiano Figueiredo. Obrigado, Sra. Presidente, Sr. Presidente da Comissão de Defesa, Sr. Embaixador, começo por cumprimentá-lo, desejando que desempenhe um mandato nos termos em que o caracterizou, ou seja, de forma ética, íntegra e com discrição. O Sr. Embaixador poderá, presumivelmente, tomar posse num quadro em que a defesa da legalidade democrática e do respeito pelas regras do Estado de Direito Democrático e da separação de poderes não são adquiridos como eram há uns anos, mesmo em países que, historicamente, estão em espaços de cooperação multilateral onde o Estado português se encontra. Veja-se, por exemplo, a forma como estas questões são desconsideradas pela futura administração norte-americana, de Donald Trump e Elon Musk, e isso abre, sem sombra de dúvida, um novo campo de intervenção, de reflexão e de atuação dos serviços de informação da República Portuguesa. O Sr. Embaixador falou do risco que as ações destabilizadoras e de promoção de contra-informação representam no espaço cibernético, enunciou genericamente, mas não concretizou, e eu queria convidar o Sr. Embaixador para, na sua intervenção de encerramento com a necessária velocidade que o tempo lhe exigirá, pudesse enunciar quais é que são os desafios, como é que os serviços de informação podem intervir preventivamente, ou mesmo no quadro da repressão, para que se evite que o espaço digital possa contribuir para a corrosão do Estado de Direito Democrático em Portugal, porque ele é manifestamente um desafio com o qual as democracias se confrontam, e a crescente acumulação de poderes em empresas multinacionais que conseguem fugir à regulação estatal não tenham deixado de desafiar vários think tanks que andam à volta do pensamento da inteligência pela sua incapacidade regulatória e a forma como elas ameaçam as regras da democracia formal. A segunda pergunta, o Sr. Embaixador falou genericamente dos nossos inimigos, não os concretizou, solicitava que os concretizasse. Terceiro, pedir-lhe também uma reflexão, porque isso tem sido muito debatido, tem a ver com a segurança energética.
Vários parceiros europeus têm manifestado preocupação que o facto de Portugal ter as suas infraestruturas elétricas na mão de um Estado estrangeiro, República Popular da China. E eu pergunto ao Sr. Embaixador se faz uma avaliação positiva ou negativa do facto do Estado português ter entregue a sua infraestrutura energética a um Estado estrangeiro, ou se os princípios da defesa da soberania democrática e da independência nacional não passam pelo Estado português ter tutela direta pela produção, distribuição de redes elétricas e de áreas tão sensíveis à soberania e ao desenvolvimento da economia portuguesa, como são as infraestruturas elétricas. Por último, nós em Portugal temos assistido a um reaparecimento da violência de extrema-direita. O Jornal Público fez uma contabilização de que nos últimos meses aconteceram mais de 20 ataques à apresentação de livros, a iniciativas de organizações não governamentais, até iniciativas promovidas por entidades públicas ligadas à saúde, onde grupos organizados na internet e não só, online e offline, têm impedido cidadãos e cidadãs anónimas de apresentarem livros, de desenvolverem livremente os seus direitos, de expressarem a sua opinião. Algumas vezes estas ações resultaram inclusive em violência física. Todo este fenómeno está bem identificado no relatório anual de segurança interna. Eu pedi ao Sr. Embaixador um comentário, porque uma vez que não aflorou com o detalhe que este tipo de casos tem merecido por parte da opinião pública e publicada, se não entende que os serviços de informação precisam de intervir com mais celeridade ou em cooperação com as restantes forças policiais para garantir que grupos como estes, como o Habeas Corpus, o Reconquista ou 1143, que objetivamente têm impedido a organização de iniciativas públicas, deviam merecer parte das autoridades uma atenção redobrada. Obrigado, Sr. Presidente. Obrigada, Sr. Deputado. Sr. Deputado Paulo Moacho. Obrigado, Sra. Presidente. Cumprimento os Srs. Presidentes, Senhoras e Senhores Deputados, cumprimento também o Sr. Embaixador Vítor Sereno e cumprimento também pela sua indigitação. Queria começar por, tendo em conta também aquelas que são as competências associadas ao cargo de Secretário-Geral do CIRP, perguntar quais são as prioridades que identifica para a atuação, tanto na vertente interna como na vertente externa. Também as suas perspectivas sobre a necessidade de assegurar a monitorização destes serviços, nomeadamente naquilo que diz respeito ao escrupuloso cumprimento dos direitos fundamentais, quando estamos a falar de processos de recolha e tratamento de informação. E também, numa outra vertente, perceber a perspectiva do Sr. Embaixador sobre algumas questões, já foram aqui referidas, mas vou também brevemente reforçar, nomeadamente nos riscos que estão relacionados com o contexto geopolítico atual, em particular o contexto da guerra na Ucrânia e da guerra no Médio Oriente, e que riscos é que isso traz também para o nosso país. Também os riscos que estão relacionados com a interferência no regular funcionamento das instituições e dos processos democráticos. Ainda recentemente tivemos notícias de situações na Roménia. Também naquilo que diz respeito à proteção e monitorização de infraestruturas críticas e também reforçar aquilo que já foi dito relativamente à atuação de grupos extremistas e violentos. Por outro lado, tendo em conta os debates atuais acerca de encriptação de comunicações, nomeadamente discussões que estão a ser tidas a nível europeu relativamente ao uso de tecnologias de monitorização de uploads e o potencial de utilização e consequente impacto destes sistemas noutros domínios, nomeadamente tentativas de monitorização em massa, gostaria também de perguntar qual é a opinião do Sr. Embaixador acerca da preservação da encriptação das comunicações e da utilização destas tecnologias de monitorização de uploads e dos riscos associados. Recentemente foi publicado no contexto da União Europeia o relatório Ninisto, que falava sobre a preparação e a prontidão civil e militar da União Europeia e que propõe que as estruturas de inteligência da União sejam reforçadas no sentido da progressiva criação de um serviço comum de cooperação. Gostaria também de questionar qual a visão do Sr. Embaixador acerca desta cooperação europeia neste domínio, nomeadamente sobre esta possibilidade de criação de um serviço europeu dedicado.
Por fim, o LIVRE tem acompanhado com preocupação o impacto da desinformação e de fenómenos associados, principalmente através das redes sociais. Já fiz referência à situação, por exemplo, da utilização do TikTok nas recentes eleições na Roménia ou do X nas eleições dos Estados Unidos e no impacto que isto tem no funcionamento das instituições e dos processos democráticos e, da mesma forma, preocupa-nos também a utilização destas plataformas para o incitamento à violência, e lembrando aqui também o papel que o X teve nos tumultos que foram ocorridos no verão no Reino Unido, e gostaria também de questionar qual a perspectiva, como perspectiva, os riscos de segurança nacional e global associados a esta realidade. Obrigado. Muito obrigado, Sr. Deputado. Faz favor, Sr. Presidente. Obrigado, Sr. Presidente. Eu, antes de dar a palavra ao Sr. Embaixador, apenas, obviamente, todos os deputados são livres de colocarem as questões que acharem pertinentes nesta audição. Eu apenas relembro aos Srs. Deputados que estamos à porta aberta e não fechada. E, portanto, antes de dar a palavra ao Sr. Embaixador, eu gostaria que tivessem atenção às perguntas que colocaram ao Sr. Embaixador, porque, porventura, o Sr. Embaixador poderá estar em condição de não as responder. É só isso. Muito obrigado. Muito obrigada, Sr. Presidente. Eu passaria agora a palavra ao Sr. Embaixador, pedindo-lhe encarecidamente que cumprisse o tempo, porque nós temos um plenário a começar às 3 horas e temos mesmo que nos deslocar para lá. E não nos é permitido, regimentalmente, estar em simultâneo a fazer audições e o plenário a decorrer e, portanto, agradecia-lhe a sua compreensão e síntese. Muito obrigada. Senhores Presidentes, Senhoras e Senhores Deputados, permitam-me concluir esta audição parlamentar reiterando o meu respeito pela missão desta Assembleia, que representa para mim a pluralidade da nossa democracia e representa a supervisão indispensável ao funcionamento da instituição para a qual eu estou indigitado. Durante esta audição abordámos aqui, pelas senhoras e pelos senhores deputados, desafios significativos para a segurança nacional e discutimos o papel crucial do Sistema de Informações da República Portuguesa, o SIRP. Eu agradeço, em particular, os votos pessoais e também profissionais que as senhoras e os senhores deputados formularam em relação ao desempenho destas funções de grande responsabilidade que vou exercer, caso seja nomeado, e também as questões colocadas de natureza mais sensível, que revelam a profundidade das vossas preocupações. Eu tentei responder a todas estas questões, mas gostava de relembrar e gostava de fazer minhas as palavras do Sr. Presidente, dando conta de que a audição é à porta aberta e há aqui questões sensíveis que mexem com a segurança dos próprios serviços, com a segurança do nosso país portanto, peço que tenham, enfim, alguma paciência em relação a estas minhas respostas. Aproveito também para vos recordar que o facto de não estar ainda nomeado para a função, estas respostas também só podem refletir um caráter geral e valores orientadores. Não podem refletir, evidentemente, o conhecimento direto, nem pouco mais ou menos, e das operações em curso. Volto a dizer, senhores Presidentes, senhoras e senhores deputados, se vier a ser nomeado, comprometo-me a avaliar as necessidades e prioridades do SIRP, sempre com a determinação de implementar uma gestão transparente, responsável e eficaz. A minha abordagem será sustentada nos princípios do Estado de Direito e na articulação com os órgãos de fiscalização desta Assembleia. A segurança nacional, que foi aqui falada por vários dos senhores deputados, Rodrigo Saraiva, o Sr. Deputado António Rodrigues, o Sr. Deputado Isabel Neto, é uma missão que exige confiança, ética e um compromisso inquebrantável com a defesa dos direitos fundamentais. Aquilo que vos posso dizer hoje é que trabalharei para fortalecer a credibilidade do SIRP,
tentando promover uma modernização necessária e garantindo que o equilíbrio entre a eficácia operacional e o respeito pelos direitos, liberdades e garantias seja sempre preservado no estrito cumprimento da Lei 3084 consolidada que está aqui, e no estrito cumprimento das normas que emanam da nossa Constituição da República Portuguesa. Eu sei que não tenho tempo, há aqui múltiplas questões, algumas delas enfim, eu diria com uma nota artística, relativamente à minha personalidade. Eu considero-me um bom profissional e considero-me uma boa pessoa. Enfim, o Sr. Deputado perguntou-me se eu me identificava com as características descritas pelo Semanário Expresso. Ouça, não fui eu que escrevi o artigo, como é evidente, Sr. Deputado, mas o Sr. Deputado não está cá. Bom, de qualquer das formas, deixar-lhe só a nota de que considero-me uma boa pessoa e um bom profissional, e acho que foi isso, e foi por isso que o Sr. Primeiro-Ministro me formulou este convite. Os senhores sabem também, pelo meu currículo, que sou muito determinado e sou um reformador. É isso que pretendo fazer em relação aos serviços, salvaguardando, volto a dizer, senhores Presidentes, salvaguardando o respeito pelo primado da lei, pela Constituição e pelos direitos fundamentais. Eu creio que há, de facto, muito a fazer. Eu não tenho ainda acesso, como sabe, estou na minha condição de indigitado. Há muito a fazer nos serviços, quer no Serviço de Informações de Segurança, quer no CIED, e eu vou, caso seja nomeado, eu vou meter, sem dúvidas, mãos à obra. E, para meter mãos à obra, eu vou precisar do apoio desta Casa, que é a Casa da Democracia, vou precisar do apoio dos senhores deputados e deixo-vos desde já, a minha disponibilidade futura para continuar este diálogo com transparência e com total abertura. Basicamente para que o CIRP, a minha futura casa, caso venha a ser nomeado, que honre os valores de Portugal e esteja à altura das expectativas dos cidadãos e, principalmente, à altura das expectativas desta Casa, que é a Casa da Democracia. Muito obrigada, Sr. Embaixador. Terminamos assim esta audição ao Sr. Embaixador indigitado. Cumprimento pela indigitação, desejo maiores felicidades e que essa determinação e energia, de facto, seja colocada ao serviço de Portugal e ao serviço dos serviços de informação, que só beneficiaremos todos com isso. Meus parabéns e até uma próxima.